Mas você acha que em algum momento, assim, a população ou o governo vai implorar pra vocês, assim, gente, volta que agora a gente precisa de vocês. A gente fez um negócio errado e tá dando muita merda isso aí. Essa é uma pergunta muito difícil de responder, né? Por quê? Eu sempre falo, mesmo entre os caçadores, falo, olha só, no agronegócio de forma geral, nós temos outras espécies que causam prejuízo. A capivara causa, em algumas situações, mais prejuízo que o próprio javali. E mais, só de doença relacionada à capivara, que é o caso da febre maculosa, a gente já tem aqui no Sudeste mais de 100 óbitos reconhecidos. Mais de 100 pessoas morreram por doença associada à capivara. Pô, pode ser um negócio epidêmico. Nem depois. Por isso existe uma regulamentação de manejo de capivara no Brasil. Entendeu? Porque, de forma geral, as regras são feitas por quem não convive com o problema. Ou quer ter um paliativo, ou às vezes até ganha com o problema. Exemplo, a gente tem a Lagoa da Pampulha em Belo Horizonte. É assim, um dos maiores cartões postais da capital mineira é a Lagoa da Pampulha. E lá tem problema com capivara e febre maculosa. A Prefeitura de Belo Horizonte já gastou mais de R$1 milhão com projetos de castração de capivara. Resolveu? Não resolveu. Pelo contrário, até em situação de maus tratos eles colocaram as capivaras. Então foi ruim para a população que ainda está convivendo com o risco da doença. Morreu criança, morreu idoso. Imagina, eu tenho um filho de 5 anos. Daí a prefeitura foi omissa e o meu filho, no momento de lazer, pegou uma doença mortal e o meu filho morreu por causa daquilo. Que sentimento que eu tenho que levar? A sociedade ela tem que entender que não tem como brincar com essas coisas. Fazer uma pessoa, uma população, uma comunidade conviver com prejuízo ou com risco da própria vida, porque um javali é um risco de vida para a população rural, é um absurdo, é criminoso, né? Então, assim, mas infelizmente eu não sei se a gente vai conseguir superar o sistema, da gente conseguir trabalhar de forma harmoniosa, né, colaborativa, com os diferentes órgãos, né, estadual, federal, para a gente fazer um controle efetivo, pelo menos não no curto prazo. A gente, no curto prazo, o embate ainda vai ser muito forte e até agradeço a oportunidade de vocês estarem abrindo as portas aqui para a gente levar essas informações para quem não convive com o problema. Então, assim, é muito importante esse espaço aqui para nós. Acho que isso tinha que ser uma questão de saúde, cara, mas politizou demais, velho. Politizou. Hoje vocês é tudo visto como bolsonarista, como armamentista, e é o cidadão de bem, é o conservador, e, pô, a galera quer acabar com vocês, velho. Então, tudo vocês fazem, essa aí que você falou é uma coisa muito foda mesmo, porque no Brasil hoje, toda situação é má vista. Porque polarizou dos dois lados. Você tem de um lado uma esquerda e do outro uma direita, mas é praticamente política, e a política em si a gente sabe que lá eles vão tomar o café deles juntos. Sim, sim. Mas é assim, quem não é de um sistema é taxado de ser do outro. Às vezes não tem nada a ver. Só que aí sempre vai ter alguém contra, ferrenhamente, mesmo sabendo que o resultado pode ser bom. Exato. E isso tá fudendo o país de uma forma que não tem mais como você medir isso. Porque tudo é brecado aqui. Você não pode desenvolver, você não pode investir, porque sempre tem alguém cercando isso ferreamente. E o problema não tá aqui, né? O problema às vezes tá fora, né? A competição é global, o mundo é globalizado. E como é que nós brasileiros estamos brigando entre nós aqui dentro? Brigando dentro da mesma trincheira. Que nós temos um problema muito maior, por assim dizer, a se enfrentar lá fora e que a gente não tá vendo, né? Disso aí, esse Fla-Flu, né, teve um jornal de grande circulação aqui de São Paulo que colocou javalis aumentam no governo Bolsonaro por causa do governo Bolsonaro. E eram essas retóricas e narrativas falando assim, ó, e eu tive que fazer no nosso canal oficial daqui tem Javali, porque eu sou pesquisador, sou técnico, né, todo um vídeo mostrando estatísticas do porquê, como, quando. E lembrando que eu comecei meu trabalho em 2008, já haviam grupos que tinham começado uma década atrás, pelo menos, né? Um dos motivos que eu comecei em 2008 foi porque o pessoal, por exemplo, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, estava enfrentando esse problema uma década antes, e eu tinha que lembrar, peraí. Ali no Sul, cada 30 quilômetros tem um município. Nesse município já são cidades estruturadas, 20, 30 mil habitantes, cheio de alemão, italiano, tudo caçador,
cada um tem sua arma lá, é tradição, e não deram conta do javali. Foi, gente do céu, como é que vai ser aqui pra cima? Como é que vai ser de São Paulo pra frente? Por quê? De São Paulo pra frente é onde começa a ter um município a cada 100, 150 quilômetros um do outro, cada município com 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, lavoura que não acaba mais, vou perder o controle, né? Então a gente começou esse trabalho com essa motivação, falou assim, ó, alertar antes. Então, quando foi ali 2016, por exemplo, eu fui numa comissão do Senado, uma comissão de agricultura do Senado, chamado inclusive por Santa Catarina, por quê? Porque existe também um risco sanitário. O que é o risco sanitário? Se for identificada uma doença relacionada, que o javali ele transmite doenças tanto para suíno quanto para o gado bovino, ovino, por causa que eles são ungulados, né? São animais de casco rachado. O que acontece? Muitas dessas doenças poderiam bloquear não só as exportações, como até mesmo as vendas de um estado para o estado vizinho. Imagina a gente em Minas Gerais, se acha assim, não, tem a fitose agora em Minas Gerais. Caraca. Proíbe a venda de leite e queijo mineiro, tá? Carne também, pro Rio, São Paulo, Pro Goiás, etc. Ferrou, mano. Acabou. A galera passa fome. Acabou. Nós temos 1 milhão de produtor de leite lá. Entendeu? Acaba com o Estado. Eu fiz analogia, equivale a jogar uma bomba atômica, até porque, assim, em número de dano, perda econômica, perda de emprego, empresas. E outra, questão, evento sanitário leva anos. Você não fala assim, não, eu matei todos os animais. Primeiro que você tem que matar os animais da volta. Mas eu matei todos os animais, todo o rebanho aqui num raio de 50 quilômetros. E daí? E daí? Porque você ainda vai sofrer uma quarentena que pode levar 5 anos para recuperar. Nós já tivemos estados que passaram por isso. O Rio Grande do Sul foi um que passou por isso. E assim, hoje, até nos últimos dados de população do IBGE, a gente ainda vê reflexo de quando teve a fitosa lá de 2005, se me engano, porque a população do interior gaúcho caiu. Caiu. Vários municípios tiveram menos gente porque arrasou a economia. Então a gente tem esse problema. O Santa Catarina, 1/4 da economia do estado é exportação de proteína animal. Se tiver algum evento relacionado, é uma bomba atômica. Cara, então, isso aí, mas o que eu vi, você falou do eucalipto, por exemplo, que essa uva em si controla o eucalipto, né? É um recurso natural que se instalou ali. Mas o Brasil já teve um problema com saúva há muitos anos atrás. E teve uma determinação do governo, onde eram feitos no Jornal Nacional, no Fantástico, campanhas falando assim, ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Que isso, você se lembra disso? Sim. Saúva é uma formiga? Explica aí pra quem... Explica aí pra quem não sabe. Saúva é uma formiga. É uma formiga. Formiga cortadeira. Caralho, velho. Eu não sabia disso. De onde você buscou isso aí, mano? Eu acho que é mais antigo minha mãe e minha avó me contou isso aí. Caralho, pais e avós sempre falaram isso. Essa é uma frase de efeito que ficou assim. E os mais velhos utilizam essa frase pra tudo. Né? Porque todo mundo é saúva pra eles, assim. Quando ele quer falar mal de alguém, fala assim, ó, ou a gente acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Foi um bordão que pegou no agro brasileiro e foi uma realidade. Porque realmente, assim, você não conseguia produzir nada por causa da saúva. Mas a saúva, ela acabava com a agricultura, com a floresta, tudo, assim? Com tudo. Ela é uma Ela comia as folhas da lavoura. Isso. E de difícil controle. Mas não era só a lavoura. Ela é igual o javali. Onde ela passa, o rastro vai ficar. Ela não passa ali, onde ela não tem escolhe. O ninho ali, ela vai comendo tudo. E tem cortadeira de pasto, que corta gramínea, e tem cortadeira de folha larga, que daí pode pegar hortaliça, fruteira, etc. E aí o que acontece? Lá, aí sim, pela uma década talvez de 60, 70 ali, que começou a entrar os defensivos químicos, né? Então o pessoal conseguiu aplicar veneno e fazer esse combate. E certamente, se a gente não tivesse uma solução para isso, não existia agronegócio brasileiro.